Então, será que as ações da Vale estão muito baratas? Será que essa é a grande oportunidade da década? Será que é hora de sair comprando Vale? Bom, muitas pessoas estão com essa dúvida, até porque a cotação da Vale hoje está na mínima dos últimos anos, similar ao pós-pandemia. Tem muita gente acreditando que a Vale é uma armadilha nesse momento, mas também tem muita gente vendo a Vale como uma das melhores oportunidades da bolsa. E eu te pergunto, será que a gente está perto de uma oportunidade com Vale, tipo aquela que rolou entre 2016 e 2021, onde quem comprou chegou a ganhar mais de 1.200%, isso sem considerar os dividendos? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai fazer três coisas. Primeiro, eu vou chamar aqui o Filipão, meu sócio no Clube do Valor, para te contar tudo de muito ruim que está acontecendo com a Vale. Depois, o próprio Filipão vai mostrar o outro lado da moeda, as teses otimistas da Vale, e depois eu volto para responder, vale a oportunidade ou não? Isso é claro de acordo com o meu método, com a minha forma de enxergar o mercado, então presta muita atenção, deixa o dedo no like, comenta aqui se você tem Vale e bora pro vídeo. Beleza, vamos começar o primeiro tópico e eu já quero te mostrar aqui o que é que o Banco BTG estava falando sobre a Vale, que fez eles jogarem a toalha e rebaixar o papel para neutro. Antes era compra, eles agora não veem nem compra nem nada, ficou neutro. Só que o BTG foi além disso tudo ainda. Eles chamaram a Vale do que se chama de value trap no mercado. Nada mais é uma empresa que parece estar barata, segundo alguns múltiplos fundamentalistas por trás dela, mas que na verdade escondem um cenário negativo para a empresa em que aqueles fundamentos vão ficar cada vez piores do presente para o futuro. E sendo ainda mais específico para os motivos do BTG fazer essa recomendação de downgrade, como se chama, para a Vale, eles destacaram o endividamento que a empresa ainda apresenta nos casos de Brumadinho e Mariana, lá em Minas Gerais, aliado a um baixo resultado no quarto tri de 2023, que veio sim abaixo do esperado, principalmente quando a gente olha para o lucro líquido da empresa. E aí, para agravar, a Vale passou por possibilidades de intervenções estatais nos últimos meses, mesmo que ela já seja uma empresa praticamente totalmente privatizada. Basicamente, o governo cobrou mais responsabilidade da Vale e que ultimamente a empresa está vendendo mais ativo do que produzindo minério de ferro. Terminou ali com a frase: ela é maior que trabalhe mais. Isso tudo acontece mesmo a privatização da Vale já fazendo mais de 25 anos. Só que a gente precisa lembrar que a União Federal tem algumas golden shares da Vale, que dá o direito ao governo federal a vetar algumas mudanças específicas da empresa, como, por exemplo, mudança de sede, denominação social, liquidação da empresa e separação de ativos como minas e ferrovias. E aí foi por essas e outras que a gente viu um conselheiro da Vale renunciando ao cargo, falando em evidente intervenção política. E a gente olha para tudo isso e vê que o ponto principal é que nem todo mundo tá tão pessimista assim com a Vale. Na verdade mesmo, tem mais gente otimista do que gente pessimista. E a gente vê isso quando a gente observa as 13 recomendações de compra que a empresa tem, sendo só 5 neutras e uma de venda. E aí tá, se a gente viu a parte pessimista da história, vamos ver a parte otimista, porque aí pelo menos você tem parâmetros de comparação para você mesmo tomar suas decisões. Beleza, como primeiro ponto otimista para a Vale, a gente precisa lembrar que ela é a quarta empresa de mineração maior de todo o mundo, segundo a lista do mining.com que tá aí na tela para vocês. Isso acontece enquanto ela está presente em vários países. Esse mapa mostra mais detalhes de cada um dos países e a operação da Vale em cada um deles. Então não dá para negar que a Vale é realmente uma gigante do setor de mineração no mundo todo. Ela tem muito lastro para continuar fazendo bem as suas operações. O segundo ponto positivo é ainda mais incisivo. A Vale tem um custo de produção de minério de ferro muito baixo. Esse, inclusive, que foi um dos aprendizados que a empresa teve nos períodos dos anos de 2011 até 2016. Para quem não lembra, desde o começo ali de 2011 mais ou menos até para frente em 2016, as ações da Vale chegaram a desvalorizar praticamente 85% na bolsa. E boa parte disso aconteceu porque a cotação do minério de ferro, que é a commodity atrelada à operação da Vale, caiu pra caramba também. A gente consegue ver isso aqui no preço do minério de ferro de fevereiro de 2011, saindo de um patamar de quase $190 por tonelada, até chegar às mínimas em dezembro de 2015 de praticamente $40 por tonelada. Foi ali naquele momento que os gestores da empresa se viram com apenas uma opção. Já que não dá para controlar o preço do minério de ferro, ele é um commodity negociado em dólar mundialmente. A única coisa que o gestor pode fazer é controlar seus custos. E foi isso que foi feito em uma entrevista com o ex-CFO da Vale, o Luciano Ciani, dada ali em 2018. Ele comenta que viu a companhia perder 75% da sua receita em apenas 3 anos por causa da queda do minério de ferro e que a companhia aprendeu a trabalhar de uma maneira super eficiente e cortar custos. Na época daquela entrevista, há cerca de 6 anos atrás, o diretor financeiro comentou que se sentia confortável mesmo com o minério de ferro se mantendo perto dos $65
dólares por tonelada. E que mesmo assim ele estava gerando mais caixa do que em 2014, quando o preço do minério estava em 97. Com informações como essa, a gente vê o minério de ferro ali cotado a 104, 105 dólares por tonelada nesse momento, a gente entende que está acima do patamar que ele tinha visto lá atrás. E se a gente for olhar para os números da Vale de verdade, para entender se essa eficiência de custos ainda continua, a gente pode olhar para essa DRE dos últimos 6 anos da empresa e comparar aqui tanto a receita líquida quanto os custos que a Vale tem de operação. Dividindo um pelo outro, a gente vai ter o múltiplo chamado de margem bruta, que nada mais é do que o lucro da empresa pós tirar todos os custos de produção. E o que a gente vê é que de 2018 para cá, esse número com uma certa volatilidade vem se mantendo num patamar próximo a 40%. Que sim, apesar de ter tido um pico ali de 52%, 60% em 2021, a Vale hoje segue apresentando um patamar de margem bruta muito melhor do que ela tinha ali em 2014, 2015 até 2016. Então, o aprendizado com a crise ali de meados dos anos 2010 veio. Beleza, a eficiência de custos é a segunda razão de otimismo para a Vale, e a terceira foram os dados mais otimistas trazidos pela China recentemente. Que afinal de contas está todo mundo de olho em como é que a demanda chinesa por minério de ferro mundialmente falando vem se recuperando. E o que foi dito há umas semanas atrás é que a produção industrial e principalmente o setor de serviços cresceram mais do que o esperado. É natural que isso mexa com o preço do minério de ferro, uma vez que a China é a principal consumidora de minério de ferro no mundo. E apesar de ser esperado ainda novas quedas para o minério, o grande ponto é que a cotação da Vale já considera um minério de ferro futuro muito mais barato do que ele pode ficar. Atualmente, a cotação do minério está em torno de 80 dólares por tonelada, já cotadas ali para o final de 2027. E aí entra a discordância de vários analistas que esse preço do minério de ferro está levando muito pessimismo em conta. E que, na verdade, a expectativa é que o preço do minério de ferro fique por volta de 90 dólares no longo prazo, o que traria mais receita para a empresa, trazendo otimismo para a Vale. E aí fica a pergunta que a gente precisa responder. Será que a Vale é a oportunidade da década? Será que a Vale está muito barata? E a primeira coisa, tá? Sempre que você ouvir sobre a oportunidade da década, o melhor investimento do momento, cara, abre o olho, fica bem desconfiado, fica com bastante ceticismo, porque não existe o melhor investimento do mundo. Eu quero te mostrar isso com 3 cenários envolvendo a Vale. Vamos lá, cenário número 1. Um investidor que está juntando dinheiro, sei lá, para um plano de médio prazo, até 5 anos, quer, sei lá, comprar um apartamento com esse dinheiro. Nesse caso aqui, não importa o quão barata esteja a Vale, não faz nenhum sentido investir nela ou em qualquer ação. Eu sei que tem gente que tenta te pegar pela ganância, tenta te mostrar ações que vão explodir ainda nesse ano, mas o fato é que investimento em ações é por longo prazo. Imagina um cara que investiu, sei lá, 100 mil reais na Vale, fez aportes de 2 mil reais por mês entre 2011 e 2016. Esse cara aqui gastou 218 mil reais e acabou com cerca de 83 mil reais. É um risco que está presente em qualquer ação. Um outro cenário, tá? O investidor que não tem ideia do que é o mercado de ações. Esse cara até pode ter um patrimônio grande, pode ter um patrimônio já milionário que ele construiu empreendendo com o trabalho dele. Ele não está acostumado à volatilidade da bolsa. E ele nem precisa de uma taxa de retorno dos seus investimentos tão alta para conseguir conquistar a tranquilidade e a liberdade financeira. Nesse caso aqui, eventualmente, a carteira ideal para esse cara vai ser uma carteira 100% renda fixa, uma carteira com menos risco. Inclusive, tem alguns clientes nossos de Wealth aqui no Clube do Valor que tem essa carteira. São os caras que são muito pouco tolerantes ao risco, que têm um objetivo de retorno não tão grande, já tem um patrimônio muito grande. E a gente entende, a gente constrói em conjunto com eles que para esses perfis não faz tanto sentido assim ter ações. Nesse caso, não faria sentido ter ações da Vale. E um terceiro cenário, né? O cara que já investe na bolsa, está acostumado à volatilidade, é um dinheiro de longo prazo, tem o perfil de risco adequado. Ainda assim, se esse cara ele não tiver estratégia, não faz nenhum sentido comprar Vale. Aliás, não faz nenhum sentido continuar investindo sem estratégia, porque o cara que investe sem estratégia, o que ele faz? Ele segue manchetes. E esse cara aqui, por exemplo, falando de Vale, poderia ter cometido esse erro aqui. Ó, quer ver essa manchete, né? A Vale é a mineradora mais barata do mundo e está atraindo investidores no ano de 2012, mais especificamente em maio. E aí esse cara aqui, ó, ele teria perdido 70% do dinheiro até a mínima para só depois passar a ganhar. Ele teria que ter tido muita convicção nessa tese que, na média, quem toma decisões seguindo manchetes não tem. Por isso, tá? Se você está no cenário 3, o cara aqui tá pelo jogo do longo prazo, entende que é importante investir em ações, você precisa ter uma estratégia. Inclusive, esse é o principal entregável que a gente gera para os nossos clientes de Wealth. Os nossos clientes de Wealth, eles investem com aconselhamento próximo de um profissional credenciado, treinado por mim e pelos meus sócios do Clube do Valor, para te fazer investir com estratégia. Não só em ações, né, mas também em renda fixa, em fundos imobiliários, ações norte-americanas, enfim, para montar toda a tua carteira com uma estratégia para que você conquiste a liberdade financeira. Se você quiser conhecer melhor os nossos serviços de Wealth, já tem 500 mil reais
ou mais acumulados, o primeiro passo para você entenda como a gente pode te ajudar é um passo gratuito. É uma sessão gratuita de análise diagnóstico de carteira, em que a gente vai olhar para como você está investindo, mostrar o que a gente mudaria e por quê, e te explicar como é que funciona o nosso aconselhamento. Se você quiser ter essa sessão sem compromisso, 0800, aperta nesse botão aqui e preenche um rápido formulário ou nesse botão aqui, enquanto eu vou te respondendo, tá? Para quem segue uma estratégia como a das ações mais baratas da bolsa, como é que funciona? Bom, nesse caso a gente parte de um negócio chamado EBIT, que é algo próximo ao lucro operacional. A nossa equipe aqui do Clube do Valor transforma esse EBIT em de fato lucro operacional e a gente divide este valor, o lucro operacional dos últimos 12 meses, pelo Total Enterprise Value, que é o valor da firma, né? É o quanto vale a empresa mais a sua dívida líquida, chegando num dado chamado Earning Yield. Nesse caso, o Earning Yield da Vale é de 20% e ela está entre as 20 mais baratas da bolsa de acordo com a nossa estratégia. Aí você pode pensar, então a gente tem que comprar tudo em Vale porque é uma grande oportunidade. Não, os nossos clientes eles têm Vale e mais 19 outras ações em carteira. Eu, Ramiro, tenho Vale e mais outras 19 ações em carteiras, mais ações norte-americanas, mais fundos imobiliários para minha carteira de longo prazo. Assim, para quem segue essa estratégia, Vale está muito barata nesse momento. Se você quer que a gente te ajude a investir com mais estratégia, aperta aqui para solicitar a sua sessão de análise diagnóstico de carteira. E se você quiser saber algumas ações que a gente está comprando nesse mês, postei um vídeo semana passada aqui que é bem complementar a esse. Aperta lá para assistir. Um grande abraço e até mais.